Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do cursinho Ideia. Eu me chamo Yasmin e eu vou dar aula para vocês de Matemática 1. O tema da aula de hoje é binômio de Newton. Essa aula é um pouco extensa, então eu resolvi dividir ela em duas partes, certo? Então esse primeiro vídeo é referente à primeira parte da aula de binômio de Newton. Primeiro, a gente tem que entender o que é um binômio. Um binômio é uma expressão algébrica, que geralmente vai ser uma subtração ou uma soma, com dois termos algébricos ou um termo algébrico e outro numérico. Como assim? Vamos para os exemplos. Nesse primeiro exemplo, eu tenho a soma de um termo numérico com um termo algébrico, certo? O numérico a gente se refere a um número e o algébrico seria, no caso, uma incógnita ou mais de uma incógnita. Nesse segundo caso, a gente tem a soma de dois termos algébricos. Esse termo aqui é algébrico e esse termo aqui, ó. Certo? A subtração vindo no meio entre os termos. Aqui eu tenho a soma de dois termos algébricos novamente, e não numéricos. Apesar de ter o 2 aqui, ó, né, a presença da incógnita faz com que esse termo aqui seja algébrico. A soma de dois termos algébricos, certo? Então, se a gente já sabe o que é um binômio, o que seria o binômio de Newton? O binômio de Newton é um binômio elevado a uma potência qualquer. Ou seja, eu pego o binômio, se eu pegar esses aqui, ó, e elevar ao quadrado, se eu levar isso aqui ao quadrado, ele vira um binômio de Newton. E o binômio de Newton é o binômio elevado a uma potência qualquer, dada a forma x mais y elevado a n, né? Onde esse n seria a potência. Isso aqui, ó, é bem parecido com as formas do binômio, porque é a própria forma do binômio, ó, como eu expliquei aqui. Aí vamos lá, onde x e y são números reais e n é um número natural. Ou seja, n, que vai ser a potência, pode ser 1, 2, 3, 4, geralmente números inteiros, certo? Exemplos, 5 mais y elevado ao cubo, x menos y elevado à quinta potência, 2 mais y elevado à nona potência, e por aí vai. Só que como que a gente resolve um binômio de Newton? A gente pode pegar esse exemplo aqui. Bom, como que a gente resolve na matemática 2 elevado ao cubo, por exemplo? Vai ser da mesma forma que a gente resolve aqui. 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, certo? Que é a potência. A mesma forma que, se eu tenho 5 mais y elevado ao cubo, eu vou ter 5 mais y sendo multiplicado 3 vezes, dessa forma. Então, para a gente resolver isso, a gente tem que multiplicar todos os termos uns pelos outros. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, vamos pegar esses dois primeiros termos. E depois a gente pega esse terceiro, certo? A gente vamos resolver primeiro esses dois, depois esse terceiro. Supondo que a potência aqui fosse um 4 e não um 3, eu teria mais um termo aqui, né? Vezes 5 mais y. E primeiro eu faria da mesma ordem, ó. Resolve esses dois, depois pega esse terceiro termo, depois pega o último, o quarto aqui sendo multiplicado. Mas no caso é 3, vamos resolver com os 3. Bom, vamos lá resolver. A gente tem que multiplicar todos os termos uns pelos outros dessas duas. 5 vezes 5, ó, vai dar esse resultado aqui. Vamos lá. 5 vezes 5 dá 25. 5 vezes y, 5y. Ó. Agora vamos resolver aqui o y. Y vezes 5, 5y, certo? Y vezes y ao quadrado. Agora que a gente resolver esses dois, a gente pode passar para esse, certo? Que dá esse valor aqui. Não, calma. Antes de eu resolver esse terceiro, esse termo aqui, ó, 5y mais 5y dá 10y. Então, eu só simplifiquei aqui, certo? Porque tem a mesma incógnita. Bom, 5y vezes 5... Aqui eu repeti aqui, né? Mas é a mesma coisa, ó, que eu coloquei aqui e aqui. Vamos lá. Agora a gente vai resolver a terceira potência aqui, né? Terceiro valor.
5 vezes 5 vai dar 125. 5 vezes 10 vai dar 50y. 5 vezes 10y, 50y. 5 vezes y ao quadrado, 5y ao quadrado. Agora a gente vem para esse. Y vezes 25, 25y. Y vezes 10y, 10y ao quadrado. Y vezes y ao quadrado, y ao cubo. Então, a gente tem, né, essa resolução aqui, certo? E aí, depois que a gente faz isso, a gente pode olhar o que a gente tem de termos iguais nesse binômio. Quais termos são iguais, porque muitas das vezes a gente pode somar eles, certo? Por exemplo, aqui no caso, ó, y ao quadrado, mesma incógnita, eu posso somar 5y ao quadrado mais 5y ao quadrado, 15y ao quadrado. Aqui eu tenho 50y e 25y, mesma incógnita. 50y mais 25y, 75y ao quadrado. E aqui eu inverti, né? Aqui o y ao cubo tá no final e aqui eu coloquei no começo, só para que as potências fiquem em ordem, certo? Fique decrescente, da maior potência para menor. E aqui, apesar dos dois ter potência 1, né? Aqui é como se tivesse um 1, certo? Em cada um. Aqui eu tenho uma incógnita, então eu coloco na frente de um número natural, de um número sem incógnita. Só que se a gente parar para pensar, resolver dessa forma pode dar um trabalho muito grande. Por exemplo, se eu fosse resolver dessa maneira, essa potência aqui elevada à nona, ia dar um trabalho muito grande. Ao cubo, ao quadrado, até a quarta potência, a gente ainda consegue fazer usando a propriedade distributiva. Mas se eu tiver uma potência muito elevada, isso já fica um pouco mais complicado. E foi pensando nisso que Isaac Newton, e daí veio o nome, binômio de Newton, né? Porque Isaac Newton, em 1667, ele desenvolveu um método para resolver a enésima potência de um binômio. Como assim? Ele resolveu uma forma mais prática, ele achou uma forma mais prática, que eu vou já chegar lá, para poder resolver esses binômios. Ou seja, a gente vai resolver esses binômios assim, utilizando uma fórmula proposta por Newton, certo? Sem ser usando essa propriedade distributiva que eu acabei de usar. Ó, que eu acabei de falar. Ó. Quando os binômios de Newton possuem expoentes muito elevados, como é o caso desse 9 que eu mostrei, podemos usar o número binomial ou coeficiente binomial, é a mesma coisa, certo? Como ferramenta para facilitar os cálculos. Então, recapitulando, em 1667, Isaac Newton propôs uma forma mais prática de resolver esses binômios. E ele usa o coeficiente binomial para ajudar nos cálculos. Dentro da fórmula para resolver tem o número binomial. Eu vou mostrar a fórmula mais para frente e vou focar agora no número binomial, porque é importante para a gente entender o número binomial para poder resolver mais para frente, né, esses números binomiais, esses binômios de Newton, na verdade. Ó, número ou coeficiente binomial, como que ele se dá? A gente chama isso aqui de binômio de n sobre p, certo? Número ou coeficiente binomial, a gente chama o número de cima de numerador e o número de baixo de classe, certo? Vamos lá. E como que a gente resolve um coeficiente binomial? A gente pode dizer que o número binomial ele é igual a uma análise combinatória simples. Então, a mesma forma que vocês usaram lá, né, na aula de análise combinatória, vocês podem estar utilizando aqui, ó, para resolver o número binomial, dado dessa forma aqui, ó. Lembrando que isso aqui é a classe, isso aqui é o numerador, certo? Esse número binomial pode ser resolvido como uma análise combinatória simples, como vocês já aprenderam, certo? Guardem esse número binomial,
porque ele vai estar bastante na fórmula que Newton propôs para resolver melhor os binômios. Só que esses números binomiais, esses coeficientes binomiais, eles têm algumas propriedades importantes da gente saber antes de partir para o cálculo dos binômios de Newton. Quais são essas propriedades, né? A primeira é que dois números binomiais são iguais se tiverem o mesmo denominador e suas classes foram iguais. Ou seja, aqui o denominador é igual, que é 7, e a classe é igual. Logo, esses números binomiais vão ter o mesmo valor. É um pouco intuitivo até, né, isso? Mas, basicamente, essa primeira propriedade diz isso. Eles são iguais se o número o numerador e a classe for iguais, certo? A segunda propriedade, e mais importante ainda, é que dois números binomiais, eles são iguais se tiverem o mesmo denominador e a soma de suas classes for igual ao numerador. Como assim? 3 e 4. Quem é o meu numerador? O número 4. As minhas classes, 3 e 1. Se eu somar essas classes aqui, 3 mais 1 dá 4, que é o valor do meu numerador de cima. Ou seja, eu somo os números de baixo e ele dá igual de cima, no binômio, no número binomial, né? Ter cuidado também para não confundir o binômio de Newton com o número binomial. O binômio de Newton é que eu já expliquei, que é elevado à potência, e o número binomial seria o coeficiente binomial, como vocês preferirem, é dado dessa fórmula aí, né? Que a gente calcula por análise combinatória. Ó, 3 mais 1 igual a 4. Então, a gente sabe que ele vai, se a gente resolver, vocês podem exercitar aí, né, resolvendo por análise combinatória os dois, vocês vão ver que ele dá exatamente o mesmo valor, certo? E a fórmula para o binômio de Newton. Agora sim, a gente chega na fórmula que Newton propôs para resolver de forma mais prática esses números binomiais. A gente olha para a fórmula, né, parece algo muito extravagante, mas não é tão complicado assim. A gente vamos por partes que facilita as coisas, certo? Aqui a gente pode ver que é um binômio, ó. É a forma geral de um binômio. Tá, vocês estão vendo? Que eu já tinha mostrado anteriormente. E esse n, ele é exato. Aqui nós temos os coeficientes binomiais, ou números binomiais, que eu acabei de explicar, ó. Dentro da forma tem eles, por isso que é importante a gente saber calculá-los pela análise combinatória e entender as propriedades, porque vai facilitar nos cálculos. Vou fazer alguns exemplos e vocês vão ver. Bom, esse n aqui vai ser a potência do binômio, que vai se repetir. Por exemplo, se aqui fosse um 6, aqui seria 6, 6, 6, 6, 6. E no caso, a classe do binômio, que é o número inferior, ele vai aumentando de tal modo que a classe chega a ser igual ao numerador. A gente vai ver isso já já. E a fórmula ela vai seguindo exatamente esse modelo aqui, ó. X elevado a n, porque vai ser 0, né? Aí o 1 vai ser aqui, ó, x elevado a n menos 1 vezes y. Ah, por que aqui não tem o y? Porque aqui é como se tivesse o y. Só que ele está elevado a 0, porque a classe desse binômio aqui é 0. Ó. Aí, y elevado a 0 é igual a 1. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Tipo, 1 elevado a 0, 1. 1000 elevado a 0, 1. Por isso que aqui não tem o y. Aqui, o y já está elevado a 1. E eu diminuo o 1 do expoente. Aqui, a classe já é 2. Então, eu diminuo x n menos 2 elevado a y menos 2. Aqui, a classe já é 3. X elevado a n menos 3 vezes y elevado a 3. Até de tal modo que o n seja igual, que a classe seja igual ao numerador, ó. Tá vendo? Eles se igualam. Pode ter ficado um pouco confuso, mas quando a gente resolver uns exemplos vai ficar mais claro, né? Exemplo. 2 mais y elevado à sexta potência.
Então, quem é n? N é 6, ó. Tá vendo? Porque a potência, aqui nessa fórmula n vai ser 6 e x vai ser igual a 2. Ó. Eu aconselho sempre que vocês forem resolver, fazer essa análise, né? Quem é n, quem é x. E o y vai ser o próprio y, aqui na fórmula, né? Se aqui fosse um b, por exemplo, uma outra incógnita, vocês colocam y na fórmula de Newton é igual a b. É sempre bom exercitar dessa forma, porque fica mais fácil na hora de substituir. Porque se você tem o valor de n, tem o valor de x, e você tem o valor de y, fica mais fácil substituir tudo na fórmula. Calma aí. O que é que eu fiz? Eu só substituí na fórmula, certo? Ó, quem é n? Né? 6. Substituir 6 aqui em cada canto. Ó. Vocês podem comparar isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui. De tal modo, até que eu vou aumentando aqui embaixo, nas classes, de tal modo que eu paro quando a classe se iguala ao numerador, certo? Então, vamos lá, resolvendo. E aqui eu basicamente fui substituindo a fórmula. A primeira coisa que eu fiz foi resolver os expoentes. Sempre bom que vocês sigam essa mesma sequência, né, de resolver expoente. Da mesma sequência que eu estou resolvendo, vocês resolvam também, porque senão vai dar erros, porque basicamente é como se resolve na matemática, né, nessa sequência. Vamos lá. Aqui eu tenho 2 elevado a 6, né? X, ó, é x elevado a n. X é 2 elevado a n, 6, certo? Aqui eu tenho 6 menos 1, que eu diminuí, que eu subtraí, ficou 5, ó. Aqui eu tenho 6 menos 2, 2 elevado a 4. Aqui eu tenho 6 menos 3, que fica 3. Aqui eu tenho 6 menos 4, que dá 2. Aqui eu tenho 6 menos 5, que dá 1. E aqui eu tenho 6 menos 6, que dá 0. Como eu falei, todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, a gente já sabe que o resultado disso aqui, ó, vai ser 1, certo? Calma aí. Isso aqui, ó, eu só repeti a mesma fórmula que estava no slide anterior, certo? Não mudei nada, só repeti. Que é 1, certo? E aí, depois que eu diminuí os valores nos expoentes, como eu mostrei isso para vocês, eu resolvi cada potência dessa. Depois que eu fiz a diminuição, eu resolvi cada potência dessa, né, como o segundo passo. Então, primeiro passo, diminuir os expoentes. Segundo passo, resolver cada potência. Então, vamos lá. Aqui, 2 elevado a 6 dá 64. 2 elevado a 5 dá 32. 2 elevado a 4 dá 16. 2 elevado ao cubo dá 8. 2 elevado à quarta potência, ou 2 elevado a 2 dá igual a 4. E aqui, 2 elevado a 1 é 2, só repetir. E aqui, como eu falei, ó, dá 1. 1 vezes 6, certo? Depois disso, a gente pode resolver os números binomiais, os coeficientes binomiais, né? Cada um desses termos aqui, depois disso. A gente pode resolver cada um desses termos. Cada coeficiente binomial desse a gente pode resolver usando, como eu falei, a análise combinatória. Esse foi o próximo passo que eu usei, certo? Vamos lá resolver. Bom, aqui, resolvendo os números binomiais. Aqui é basicamente usando a análise combinatória, né? Vocês já viram como que resolve. Então, eu vou falar aqui só mais por cima, mais rápido. 6 menos 0 vai ficar 6 fatorial, né? E esse 6 fatorial vai cortar aqui, ó. E 0 fatorial, isso aqui dá 1. Então,
Nesse caso aqui, ó, 5 menos 1 dá 5 fatorial. E 1 fatorial é 1, que multiplica 5 fatorial, fica 5 fatorial. Eu distribuo isso aqui, ó, aí corta esse 5 fatorial, que dá 6. Da mesma forma, eu resolvi esses outros, certo? Então, só que reparem, eu não calculei esses 3. Eu só calculei 4 dos 7 números binomiais que tem na fórmula. Por quê? Porque eu usei as propriedades dos binômios. Eu usei aquela segunda propriedade que eu expliquei, ó. Deixa eu voltar aqui. Pronto, eu usei essa segunda propriedade aqui, ó. Vamos ver ela lá? Pronto, tá aqui. Eu sei que esse binômio aqui vai ter o mesmo valor desse. Por quê? Porque 4 mais 2 vai dar igual a 6, que é o numerador do binômio. Então, ela vai dar igual a 15, o mesmo valor desse. Eu sei que 5 mais 1 vai ser igual a 6, que é o numerador, que dá... Então, é só eu pegar o valor desse mesmo binômio aqui que eu já calculei. Eu sei que 6 mais 0 é igual a 6, que é igual ao binômio de cima. Então, eu sei que esse valor aqui vai ser igual a 1. Só coloquei aqui. Então, eu não precisei calcular porque eu usei aquela segunda propriedade. Aqui, só para deixar claro, eu só repeti o que estava antes, certo? Eu calculei os números binomiais, mas eu não substituí ainda. Substituindo os valores que a gente achou, isso aqui, ó, dá 1, como foi calculado, agora usando a análise combinatória. Isso aqui dá 6. Isso aqui dá 15. Isso aqui dá 20. Isso aqui dá 15. Isso aqui dá 6. Opa. Isso aqui dá 1. Só fiz o que na fórmula? Só substituir. E a partir disso, né, eu vou multiplicando. Então, depois que eu substituir os valores dos coeficientes binomiais que eu achei, eu multiplico. 1 vezes 64, 64. 6 vezes 32, 192. 15 vezes 16, 240. 6 vezes... Calma. 20 vezes 8, 160. 15 vezes 4, 60. Y à quarta potência. 6 vezes 2, 12. E 1 vezes 1 dá 1. Que multiplicando o y à sexta potência fica y à sexta potência. Pronto, então esse aqui é o valor, né, do... Eu resolvi esse binômio de Newton aqui, certo? Nessa primeira parte eu resolvi esse binômio de Newton aqui. Vocês podem inverter também aqui, ó, porque aqui, né, a maior potência está no final, vocês podem só inverter essa equação, colocar em ordem decrescente ao invés de crescente das potências. Exemplo 2. Um exemplo 2 aqui, ó, 2a mais y elevado ao cubo. Da mesma forma, y vai ser y, então não precisa colocar, mas da mesma forma, n vai ser igual a 3, né? E x vai ser igual a 2a, ó. X igual a 2a, certo? A gente pega a fórmula, porque, lembrando que eu estou substituindo isso aqui, né, ó. A gente tem a fórmula geral do binômio de Newton elevado a n. Por isso que eu estou dizendo que o x é 2a, o y é y, e 3, né, a potência, seria o n, que vai ser os valores que eu vou substituir aqui nessa fórmula. Ó. Tá aqui o binômio, e eu vou substituindo, certo? Substituindo os valores, eu chego nisso aí, ó, de tal forma que
a classe se iguala ao numerador no binômio de Newton. Aqui eu coloquei direto y ao cubo, então vocês podem sempre fazer isso, né, por conta de como eu expliquei anteriormente, né, aqui vai ficar elevado a zero, e todo número elevado a zero é 1 que vai multiplicar esse valor aqui. Então vocês não precisam fazer como eu fiz aqui, vocês podem fazer direto, certo? Eu fiz anteriormente especificando e agora eu vou fazer direto. Aqui eu tenho y ao cubo, né? Calma aí. Eu só repeti, tá? Não mudei nada, só substituir uma fórmula. Calma, eu não sei se ficou tão claro, mas basicamente, ó, esse y ao cubo aqui, sempre o último termo da soma, você pode só pegar e substituir nisso aqui, ó, y elevado a n. N é quem? 3, certo? Então, vocês podem sempre fazer dessa forma. Vamos lá. 2a mais y elevado ao cubo. Qual é a primeira coisa que a gente deve fazer aqui? A gente diminuir os expoentes, ó. Primeira coisa é diminuir os expoentes. Esse aqui não precisa de diminuir, nem esse aqui. Apenas esses dois. Foi isso que eu fiz. Calma. Eu fiz as duas coisas. Calma. Primeiro, a gente fez o quê? Diminuiu, ó. 3 menos 1, 2. 3 menos 2, 1. Certo? Lembrando que esse 2 aqui, ele multiplica tanto o 2 como o A. E esse 1 aqui multiplica o 2 e multiplica o A, mas qualquer número elevado a 1 vai ser ele mesmo. Então, 2A elevado a 1 é igual a 2A. E aqui eu já fiz direto o quê? Eu substituí os números binomiais, ó. Estão vendo? Calculei aqui, ó, a mesma coisa que eu fiz anteriormente. 2 mais 1 é igual a 3, que é o numerador. Então, eu sei que esse binômio aqui vai ter o mesmo valor desse, não calculei. 3 mais 0 é igual a 3, que vai ser o numerador do número binomial. Então, eu sei que esse número binomial vai ser o mesmo valor desse aqui, certo? Não calculei também. Aí, eu já substituí aqui, ó. Podem reparar. Já substituí. Certo? E esse aqui que dá 1. Pronto. Agora, eu resolvi essa potência aqui, ó. 2a elevado ao cubo é a mesma coisa que 8a elevado ao cubo. E 2a elevado ao quadrado é a mesma coisa que 4a ao quadrado. Vamos resolver aqui no cantinho. Só para deixar mais claro. Eu tenho, ó, 2a elevado ao cubo, certo? Isso aqui é a mesma coisa que 2a vezes 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa, vezes a vezes a vezes a. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 8. A vezes 3, A ao cubo. Certo? Substituir aqui, ó. Da mesma forma, a gente resolve o 2a ao quadrado. É a mesma coisa que 2
vezes 2, vezes A, vezes A. 2 vezes 2, 4. A vezes A ao quadrado. Substituir aqui, ó. Certo? E aí depois a gente resolve as multiplicações. 1 vezes 8, 8. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 2, 6. E 1 vezes y ao cubo, 1y ao cubo. Então, esse aqui é o resultado desse binômio aqui, certo? E, bom, gente, essa primeira parte da aula era isso. Muito obrigada e bons estudos. E exercitem também, porque essa parte tem muita álgebra. E muito obrigada.